Olá, eu sou Eliane Amaral, uma amiga de Jesus, e estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo, e tenho a alegria, o prazer, o privilégio de partilhar com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Hoje, semana 14, segunda-feira, e o tema é Passos para a Vitória sobre os Medos. Referência bíblica para nós é Salmo 27, versículo 14 e Salmo 31, versículo 24. Chegamos aos próximos passos para vencer o medo. Passo 2. Fale com alguém sobre os seus medos e ansiedades. Escolha a pessoa com cuidado e fale sobre o assunto todo. Digo, o assunto todo. Pois às vezes só falamos sobre o medo secundário e deixamos de tocar no medo central. Temos receio desse medo central. Pode ser um medo sobre o qual somos reticentes e que hesitamos em mencionar. Por exemplo, o medo de ficarmos sem o cônjuge ou o medo de perder o amor do cônjuge que temos agora. Ambos os medos são autodestrutivos. Eles contribuem para concretizar aquilo que se teme. Elimine esses e outros medos, expondo-os e falando francamente sobre eles. Mas depois de conversar com uma pessoa sobre esses medos, não fique neles. Falar muito sobre eles acaba por agravá-los. Eles se tornarão um complexo. Tendo relaxado e permitido que todo medo venha à tona, se nada mais vier à mente, tenha como certo que todos os seus medos foram expostos. Não tenha receio de não ter tratado de todos os seus medos. Passo 3. Defina um plano de ação. Esses medos invadiram você. Eles não fazem parte de você, são estranhos. Nada naturais, nada permanentes. Você permitiu que eles entrassem e você, só você, pode decidir que eles saiam. O locutor de uma rádio, Vash Young, conta como fez uma autoanálise e disse: dê uma olhada nos seus produtos. Medo, preocupação, impaciência, raiva, dúvida. Sua fábrica é uma ameaça para você mesmo e uma chateação para os outros. Ele fez uma lista das qualidades que pareciam duradouras: amor, coragem, alegria, atividade, compaixão, amizade, generosidade, tolerância, justiça. 9 palavras mágicas. Aliás, todas qualidades cristãs. E decidiu substituir suas palavras velhas, purulentas e mortas por essas novas palavras vivas e revigorantes. Logo, ele já não perdia, como antes, o café da manhã quando pensava em se encontrar com um cliente. Um de seus segredos de vitória: tenho tentado, como regra, dedicar menos da metade do meu tempo aos meus próprios assuntos. O importante neste passo é que você agora está na ofensiva. Você já não está sendo invadido, você está saindo, sendo positivo. Você está começando a não ter medo do medo, pois o vê pelo que ele é, um espantalho. A oração de Stanley Jones. Ó Cristo, começo a ver que meus medos são convidados indesejáveis. Convidados que assumiram o controle, e agora, por tua graça e teu poder, estou novamente no controle. Tenho os meus pés no caminho. Sou grato. Amém. E a afirmação do dia: não terei pensamentos que me deixem com medo. Não falarei palavras que me deixem com medo. Não cederei a atos que me deixem com medo. Pertenço à fé. Que bonito. Amém. Que assim seja. Passos para a vitória.
O primeiro passo nós vimos ontem, para vencer os medos, nós vimos que precisamos lembrar que os medos, nós não nascemos com eles, nós os adquirimos. Nós temos apenas 2 medos que nascem com o ser humano: o medo de cair e o medo dos grandes barulhos. Lembram-se disso? Nós lemos isso ontem. Passo 2. Fale com alguém sobre os seus medos e ansiedades. Note que nós precisamos admitir esses medos, nós precisamos nomeá-los, nós precisamos olhar com toda honestidade para dentro de nós e falar o que existe dentro de nós. Muitas vezes nós achamos que se não falarmos, aquilo não existe, mas isso é um engano, isso é uma mentira. Nós precisamos falar. Nós chamamos isso, quando existe algo que eu não quero olhar, que eu não quero dar atenção, nós chamamos isso de negação. Algumas pessoas definem a negação como um grande elefante cor-de-rosa no meio da sua sala de estar. Você já pensou? Um elefante na sua sala de estar? Você precisa ir para o quarto, você contorna o elefante. Você precisa ir para a cozinha, você contorna o elefante. Você precisa ir para o seu banheiro, você pede licença para o elefante. Você precisa sentar no sofá e você tem que se apertar ali porque existe um elefante. E alguém chega e fala para você: o que esse elefante está fazendo no meio da sala? E você olha para a pessoa e fala: que elefante? Então isso se chama negação. Existe algo que me perturba, que me incomoda, e eu nego que aquilo existe e nego que aquilo me incomoda. O medo é assim, ele precisa ser exposto. Então fale com alguém, num lugar seguro, alguém da sua confiança. Não fale em qualquer lugar. Por favor, não poste nas redes sociais. É num lugar seguro. Esse é o passo 2. O passo 3 diz assim: defina um plano de ação. Você precisa definir estratégias para agir a respeito do medo. Nós não devemos negá-los, nós não devemos deixar que eles assumam o controle, mas precisamos assumir esse controle, admitindo que nós temos eles. Então, nós precisamos substituir o medo por algo positivo. E aqui na devocional, esse homem, esse radialista, ele fez uma excelente troca. Ele deixou de falar as palavras negativas e passou a usar palavras que o contagiavam com coisas boas. O que você tem falado? Você já prestou atenção no conteúdo da sua fala? Nas murmurações, nas reclamações, nos murmúrios que você faz todos os dias? Preste atenção e troque. Use palavras que vão abençoar e que vão levar o medo para longe. Não negue que você sente medo. Admita o medo, exponha o medo e troque por uma palavra positiva. O texto da palavra de Deus diz que nós devemos pensar naquilo que é nobre, naquilo que edifica, naquilo que vai abençoar a nossa vida, não naquilo que pode ser autodestrutivo. Nós precisamos focar naquilo que é bom. Nós precisamos, então, sair do que eu chamo de posição de refém. Muitas vezes nós ficamos refém dos nossos medos, dos pensamentos que vêm na nossa mente e nos afastamos e fugimos. Mas nós precisamos trocar isso. Tudo isso existe dentro de nós, então nós precisamos nos posicionar numa atitude de ação e trocar o medo por uma palavra positiva de Deus. Se você tem medo de ser abandonado, qual a palavra positiva a respeito de Deus? Jesus, o nome dele é Emanuel, é Deus conosco. Ele nunca nos abandona. A palavra de Deus diz isso. Então pegue a lista dos seus medos e olhe na palavra de Deus tudo aquilo que fala a respeito desses medos
e você vai perceber que Jesus, o verdadeiro amor, ele expulsa todo o medo. Faça isso. Siga esses passos. Lembre que você não nasceu com esses medos. Lembre que eles são adquiridos. E dependa de Jesus. Foco em Jesus. Deus abençoe o seu dia. Tenha uma boa segunda-feira.